Fala, meu povo, começando mais um vídeo aqui do canal Motociclista aos 46, na nossa linda, maravilhosa Super Meteor 650, mais conhecida como Furiosa, encarando um trânsitozinho daqueles, cedo para ir trabalhar. E é isso aí, vídeo de hoje sem enrolação. 11 mil quilômetros rodados com a Super Meteor. Vale a pena continuar com ela? Eu trocaria a moto agora por uma outra moto, mesmo modelo, outro modelo, nova, 0 quilômetro. E aí, pessoal, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Quem tem Super Meteor, tá satisfeito? Quem tem vontade de comprar uma? Diz aqui, conversa comigo. Me diz o que vocês estão achando dos nossos vídeos, que é muito importante. Aproveita, se inscreve no canal e deixa aquele like esperto pra gente. Sem mais enrolação, vamos começar o que interessa. Pois bem, 11 mil quilômetros rodados, motor amaciado, funcionando redondinho. E o consumo melhorou um pouco? Estou com a média na cidade de 19, 20 litros. Aliás, desculpa, 19, 20 quilômetros por litro. Deu uma melhorada. Eu estava fazendo 18, 19, agora deu uma melhoradinha, 19, 20. É aquele negócio, tem dia que a gente acelera um pouco mais, tem dia que a gente acelera um pouco menos. Então, isso vai variar bastante o consumo, tá? Na estrada também aumentou um pouco mais, dá para fazer aí 22, 23, certo, pessoal? Vai muito da mão do condutor, né? Da mão depende muito da máquina que está em cima da máquina, ou seja, depende muito da gente, de como a gente pilota. Se acelera demais, se acelera de menos, existem essas variáveis aí, né? Inclusive são os poucos os momentos que eu uso a sexta marcha, viu, pessoal? Dentro da cidade. Normalmente eu tenho usado a terceira e a quarta marcha. Por quê? É uma moto que tem bastante torque. Então, mesmo numa velocidade menor, eu consigo sair bem com ela na terceira marcha. Normalmente um quebra-mola muito alto, aqueles mais estreitinhos e bicudos, né, que são mais altos, a gente tem que ter cuidado porque a moto é baixa e pode bater o fundo, pode bater os escapamentos, e a gente não quer que danifique nada, que amasse nada. Então a gente tem que reduzir com cuidado. E aí geralmente eu passo na segunda ou terceira marcha no quebra-mola e continuo numa boa. Vocês estão podendo ver isso nesse vídeo, inclusive. Certo? Dificilmente dentro da cidade há necessidade de usar a sexta marcha, muito difícil, tá? Normalmente aí então é de terceira, em alguns casos a quinta marcha, mas geralmente terceira e quarta marcha, a não ser num trajeto como esse que eu estou agora, que a gente às vezes consegue alongar um pouco mais e aí precisa de uma marcha, tá? Mas em alguns pouquíssimos momentos nesse trajeto que eu estou fazendo, eu vou precisar da sexta marcha. Dá para se fazer na quinta marcha sem a moto precisar pedir marcha, né? Sem ficar berrando pedindo a marcha. E aquilo que eu falei, depende muito da mão do condutor, certo? Então vamos lá. Aos 10 mil eu fiz a revisão. Novamente, lembro aqui para vocês, aí o quebra-mola, ó, dá uma reduzidinha, vai embora. Como eu já falei posteriormente para vocês, eu não faço a revisão, não tenho feito as revisões na concessionária, opção minha, tá? O meu amigo Brenner, dono da Fuel Motorcycles, que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, quem é inclusive que está fazendo a Hunter customizada, que tem vídeo aqui no canal, a gente ficou amigo, é um mecânico excelente, especialista em Royal Enfield, tá? Super de confiança, de Vila Velha. Então se você tem
Motos da Royal já passou da garantia ou não quer fazer, não quer manter na garantia por algum motivo, pode levar no Renner que vocês vão ficar bem satisfeitos, tá certo? Então a revisão de 10 mil quilômetros foi feita lá com o Renner. Brenner, desculpa, poxa, falando o nome do meu amigo errado, falando Renner, mas é Brenner, gente, consertando o nome dele aqui, Brenner, não Renner. Então, se você precisar de indicação minha, indica o Brenner da Full Motorcycles, beleza? Vila Velha, Espírito Santo. A pastilha de freio foi trocada, tá, pessoal? A pastilha de freio da dianteira da moto. Da traseira ainda não houve necessidade. Eu tive lá semana retrasada para fazer essa revisão e ele viu tudinho, olhou tudo, não houve necessidade ainda de trocar a pastilha de freio de trás, só a dianteira, certo? Agora outro ponto importante, pessoal, que a gente não pode deixar de mencionar, né? Pneus, tá? Pneu, acredito eu que ainda consigo rodar aí uns 4 mil quilômetros com os pneus que vieram nela, não foram trocados. Eu acredito que ainda dá para rodar aí mais uns 4 mil, 5 mil quilômetros com os pneus. E por falar em pneu, a gente não pode esquecer que é muito importante calibrar sempre os pneus, né, pessoal? Eu olho toda semana, eu tenho o dia certo na semana, eu coloco um despertadorzinho, um alarmezinho no celular para poder me lembrar de toda sexta-feira, no final do dia, eu parar no posto de gasolina e checar os pneus. Por quê? Além de segurança, né? Os pneus da moto são itens importantíssimos na segurança da pilotagem. Além da segurança, questão de desgaste do pneu. A gente não quer que o pneu desgaste excessivamente, levando a gente a ter que trocar com mais frequência. Então a gente calibrando sempre os pneus é muito importante. Um detalhe que eu quero mencionar aqui para vocês ainda nos pneus é o seguinte: no manual da moto a gente tá lá 32 libras na frente e fugiu que agora 36, se não me engano, no pneu de trás. Isso, 32 na frente, 36 atrás, tá? Eu mantenho sempre com 34 na frente e 36, 37 atrás. Porque eu acho que ela fica um pouco mais leve na frente, facilitando um pouco mais a pilotagem. A ciclística da moto fica um pouquinho diferente. Eu noto que ela fica um pouco melhor, certo? E de repente um desnível no asfalto, eu sinto que ela bate menos. Não sei se estou certo, se é bom, se não é. Quem tem mais experiências do que eu com motocicleta, né? Quem tem mais vivência que eu, mais experiência, por favor, deixe aqui nos comentários se realmente procede o que eu estou falando, se não é besteira, se é perigoso, se não é, se eu estou certo, se eu estou errado, o que acha disso. Comente aqui o que vocês acham. Mas normalmente eu mantenho 34 na frente, 34 libras e 36 libras no pneu de trás. Vamos lá. Na questão de peso da moto, pessoal. Questão de peso da moto. É uma moto de 241 quilos, né? E eu já aprendi a lidar com isso. Eu, graças a Deus, tenho as pernas compridas, isso me facilita muito. Meus dois pés ficam chapados no chão, minha perna até flexiona um pouco quando eu tô com os dois pés no chão. Eu tenho 1,86 m, então isso, graças a Deus, me facilita bastante.
eu aprendi a lidar com esse peso dela, tanto parado para manobrar, porque no início você sente um pouco realmente de dificuldade para manobrar a moto, tá? Principalmente se tratando de parar num lugar com aclive ou declive. E dependendo do grau, né, do aclive ou declive, isso se torna mais difícil. Então, assim, como aqui em Vila Velha, Vitória e nas regiões que eu circulo tem pouco morro, então isso também facilita. Mas se eu tiver que parar numa ladeira, por exemplo, eu tento achar um local onde a moto vai ficar menos inclinada possível, por questão de segurança, para eu conseguir parar a moto mais facilmente e até pelo fato de eu deixar a moto no descanso, né, no pezinho, né, e não correr o risco dela cair sozinha. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Por exemplo, um terreno que tem asfalto com areia, eu tento colocar num local onde está mais limpo, ou até mesmo limpar com o pé ali, com tênis, com sapato, para poder evitar que a moto deslize. São esses cuidados que a gente precisa ter a mais com a moto mais pesada, certo? Lembrando que é uma moto de 241 quilos e que a ciclística dela no meio dos carros também é diferente. Você quer uma moto mais ágil para fazer as curvas entre os carros, corredores, então tem que ser uma CG. Não dá para sair de uma CG, entrar na Super Meteor e querer que a Super Meteor faz a mesma coisa. A Super Meteor tem as vantagens dela, de maior potência, maior cavalaria, mas também tem maior peso. Então não dá para comparar moto 250 com moto 650, viu, pessoal?